pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem me acompanha nas outras mídias viu a divulgação que eu fiz a respeito da minha participação num programa aqui no YouTube, do canal do professor Diego Amaro e do Abraão César, chamado Sem Pauta e Sem Roteiro, que é justamente isso, não tem pauta nem roteiro, é aberto, é um bate-papo sobre cultura e história brasileira em geral. No caso, eu participei na questão de história, falando dos nossos personagens. Então, com a permissão deles, eu consegui trazer o vídeo aqui para vocês verem, quem perdeu a live lá ao vivo. Aproveitando, se inscrevam lá, dão uma força para os rapazes. Tem aqui o link embaixo do canal deles, para vocês acessarem. É todo sábado, às 8 horas da noite, tem uma entrevista diferente. Tá legal? E aí, nessa entrevista, eu recebi uma grande surpresa, vocês vão ver minha cara lá, né, de uau! Eu ganhei essa caricatura que vocês estão vendo, assinada pelo Alexandre Rodolfo, que é o mesmo que assina a caricatura dos dois no canal deles. Então, fiquem aí com o nosso bate-papo sobre os nossos personagens da nossa história. E não se esqueçam de dar uma olhadinha se o sininho de vocês está ativado. Se vocês continuam inscritos, quem não for inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. E também, quem quiser colaborar com o canal, aqui embaixo tem o clube do canal, para você virar sócio aqui do canal. E também, mas não precisa, pode ajudar também de outras maneiras, compartilhando esse vídeo, curtindo e deixando seu comentário, seu like aqui, tá legal? Um abraço, bom vídeo para vocês. Boa noite, meus queridos humanos. Sejam bem-vindos a mais um Sem Pauta e Sem Roteiro. Hoje estamos com um grande convidado, né? Paulo Rezzutti. Vou falar um pouquinho do nosso convidado aqui. Paulo Rezzutti, o nosso convidado de hoje, vai falar um pouco sobre os personagens da independência do Brasil, principalmente os bastidores. O Paulo é escritor e pesquisador paulista, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Trabalhou como consultor técnico da exumação dos corpos dos primeiros imperadores do Brasil. Publicou livros, sobre esses personagens, principalmente do primeiro reinado. Titila e Demonão, cartas inéditas de Dom Pedro à Marquesa de Santos, e Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos. Ele também lançou pela editora Leia, em 2015, Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, na qual foi vencedor do Prêmio Jabuti 2016, na categoria Biografia. Paulo Rezzutti, seja bem-vindo ao Sem Pauta e Sem Roteiro. Sinta-se aí em casa. Estamos aqui agora para a gente poder bater um papo sobre os personagens da independência do Brasil. E aí, Diego, quer falar alguma coisa? Claro, eu adoro falar, Então, só que hoje foco aqui com o Paulo. Bom, pessoal, é uma satisfação poder estar com vocês aqui mais um sábado no Sem Pauta e Sem Roteiro e poder conversar com o Paulo Rezzutti, que eu conheci de um jeito assim, Paulo? Surpresa, surpreendente. Eu estava lendo o livro do Paulo, estava acompanhando o livro, sabe aquela vontade de conhecer o autor? Porque o texto é uma coisa fantástica, eu estava lá me deliciando com o livro, e aí me avisam assim, minha amiga Lília me avisa, olha, tem um moço, um senhor, Paulo, quer conversar com você sobre uma coisa aqui do Palacete, lá em Lorena, no Palacete e tal. Falei, tá bom, tudo bem. Aí o Paulo chegou no dia seguinte lá na sala da História, da faculdade que Abraão e eu trabalhamos, e nisso eu e o Paulo começamos a conversar e a amiga dele, a Cacau, fala assim, olha, seu livro. Aí quando ela falou do livro, eu peguei e falei, não, esse é meu. Era o livro Dom Pedro. A história não conta. E a Cacau falou, não, ele é o autor. Aí você... O Diego é cheio dessas varadas d'água. Essas varadas d'água. Eu sou campeão. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco nessa noite e vamos começar a conversar. Eu já vou de sola fazer a primeira pergunta. Como foi participar da exumação dos corpos dos nossos, do Dom Pedro I, da Dona Leopoldina, e quais foram as notícias que esses corpos trouxeram? Quais as novidades? Porque com certeza revelou muita coisa. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite, Abraão, boa noite, Diego. Muito obrigado pelo convite de estar participando
do Sem Pauta e Sem Roteiro dessa noite, e obrigado a todo mundo que está aqui. Estou vendo um monte de rostinho assim, de pessoas assim, que eu conheço aqui, e boa noite a todo mundo. Então, quando eu achei as cartas inéditas até então, do Dom Pedro para a Marquesa de Santos, que estava lá em Nova York, aí eu lancei o Titira Demonão, eu ficava assim, meu Deus, né, tipo, você ganha uma vez na loteria, você não acha que você vai ganhar de novo, entendeu? Tipo assim, cheguei no auge da minha vida, entendeu? Tipo, daqui pra baixo, agora é ladeira abaixo, né? Tipo, aí eu lancei em 2011 o Titira Demonão, e eu tava escrevendo a biografia da Domitila, quando eu tava fazendo o intercâmbio de uns livros do Instituto Histórico pro Museu da Cidade de São Paulo, quando eu me deparei com uma documentação até então inédita dentro do Instituto, que era toda a discussão a respeito da vinda dos corpos da Imperatriz, do corpo da Imperatriz Leopoldina para São Paulo em 1954, dentro do projeto do quarto centenário da cidade. E eu peguei aquilo, achei interessante, falei, desse monte de coisa técnica, a questão do traslado do corpo e tal. Não, até que eu comecei a ver os telegramas. E aí eu vi toda uma briga por causa desse corpo, dessa imperatriz que já tinha falecido em 1826. O Rio de Janeiro não queria deixar, o Getúlio, que ainda estava vivo, teve que intervir, o pessoal indo lá para pegar o corpo, tudo já preparado em São Paulo, o pessoal do convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro não queria deixar o corpo sair. Pô, eu li aquilo numa tarde, assim, eu fiquei com a cabeça fermentando, né? E eu fui lá para o Museu da Cidade e para passar a listagem dos livros que podia fazer intercâmbio entre o Instituto e o museu, porque tinha muito livro duplicado. E aí eu comecei a conversar sobre isso com a diretora do museu, a Regina Célia Pontes. Ela abriu um olho desse tamanho e falou assim, você tem que falar, eu vou ter que te colocar em contato com uma pessoa. E eu falei, mas o que eu fiz, né? O que aconteceu? Aí ela contou, ela falou, então, é muito engraçado você ter aparecido com isso agora aqui, porque óbvio que você não está sabendo, porque isso aqui está correndo em segredo, aqui ainda não saiu no Diário Oficial, inclusive vai sair no meio do Carnaval, a questão no Diário Oficial, que é quando a imprensa não olha o Diário Oficial, então vai ficar perdido num monte de ofício, mas os corpos vão ser exumados no Ipiranga. E aí eu vou ligar agora para você conversar com a arqueóloga responsável. E aí ela me colocou em contato com a Valdirene, depois eu passei esse material, porque era importante também para a tese dela, essa questão de toda a discussão da vinda do corpo da Leopoldina para cá. E aí eu tive contato, então, desse grande estudo que ia ser feito, e aí começou a minha participação nisso, né? O primeiro que foi aberto foi a Leopoldina, no dia 27 de fevereiro de 2012. Oi? Pode seguir, Paulo. Pode seguir. Em 2012. O Diego essa era a surpresa? Essa era a surpresa? O Diego tem essa mania. Eu quase infartei agora. Oi? Tipo, e aí... Aí teve toda essa questão, que teve 27 de fevereiro de 2012 foi o primeiro corpo, que foi da Leopoldina, o segundo foi o do Dom Pedro. O da Leopoldina eu estava junto com todo mundo quando foi aberto. O do Dom Pedro não, eu não quis ir no dia, eu preferi ir depois. E o da Amélia, que foi o grande problema, e o da Amélia realmente foi a coisa mais complicada dentro lá, porque ninguém sabia, ninguém queria informar, ninguém sabia direito onde estava o corpo, e aí foi meses assim para tentar descobrir onde que tinha sido sepultado dentro da cripta, porque quando a cripta foi criada em 54, não tinha-se a ideia de trazer a Amélia para o Brasil, porque era uma homenagem à questão da independência feita naquele local. Tanto que era um cenotáfio, não era para ter os corpos efetivamente lá, era só um lugar de memória. E aí isso vai mudar em 54, quer dizer, em 50 é construída essa parte, em 54 tem essa ideia então de trazer a Leopoldina para cá. E depois em 72 veio o Dom Pedro de Portugal para cá. E aí aí teve várias coisas, tipo
A Leopoldina ainda estava com a roupa que a gente vê ela, que ela foi sepultada com a roupa da coroação do Dom Pedro, a roupa que a gente vê normalmente nos quadros. O Dom Pedro estava todo revirado dentro do túmulo, porque ele praticamente foi jogado de um caixão para o outro, e estava tudo misturado junto com a massa de terra. E a Amélia ainda estava mumificada, como veio mumificada em 82 para o Brasil. Já se sabia que ela estava mumificada, isso só foi surpresa para a imprensa, que divulgou isso de uma maneira bem errada, porque em 82, quando ela chegou, ela já... É engraçado, né, essa parte as coisas, sabe, assim, é um grande museu de novidades, às vezes, as coisas. Tipo, quem sabe, já sabe que não é novidade, mas aí a imprensa, às vezes, faz um estardalhaço que acaba transformando em outra coisa. Mas, assim, foi o que se descobriu, que os ossos estavam conservados, as estaturas, que pela estatura da Leopoldina, ela não era uma mulher gorda, ela acabou engordando aqui no Brasil, e outras coisas, que o Dom Pedro foi enterrado como um general português, também já se sabia pela imprensa da época, mas efetivamente a gente vê as comendas e tal. E a questão do abandono, né? Assim, tinha gente que afirmava que não tinha nada lá, sabe? Que era mentira, que tinha corpo lá, sabe? As coisas. Aí agora pelo menos desvela o mito. E tem um mito também que vocês colocam, por exemplo, falava-se que Dom Pedro agredia Leopoldina e que ela teria quebrado uma perna, algo do gênero, e ali descobre-se que não. Porque assim, uma das coisas que se falava era que ele teria jogado ela escada abaixo, que ela teria rolado uma escada, porque ele empurrou ela e tal. E aí, isso daí já estava meio que provado que não era possível, né? Porque assim, ela aborta muito tempo depois da partida dele, né? E para ela abortar daquela maneira, teria que ter, por uma agressão física, teria sido questões de horas e não, ou de 2 dias, né? Não de uma semana depois da partida dele do Rio de Janeiro. Então isso daí ficou mais esclarecido, que tipo, ela não sofreu nenhuma agressão forte da parte dele a ponto de provocar esse aborto. O aborto, na verdade, você estudando os laudos médicos, você percebe que o aborto já era uma decorrência da saúde debilitada dela, do processo de doença dela, né? E ela não estava mais com condições físicas de ter um feto dentro dela. Tanto que a criança não nasce morta. Ele morre porque era prematuro, né? E não se tinha como tratar um prematuro de poucos meses na época. E, Paulo, a gente está aqui chegando, assim, o Paulo, para que todo mundo aqui, ó, eu estou com os livros do Paulo aqui na mão, Dom Pedro I, a Leopoldina, Domitila, Titire Demonão, todos os livros. Eu sou aqui, ó, Mulheres do Brasil, que eu tive a satisfação de ser citado pelo amigo aqui falando da Maria Joaquina. Olha, eu vou contar que ele mostrou essa citação para todo mundo. Ele ficava Dom Pedro II. E assim, o Paulo, e agora nós estamos aqui chegando perto dos 200 anos da independência. Paulo, Vale do Paraíba, para quem está nos acompanhando aí pelo Brasil inteiro, né? Mas Vale do Paraíba, sudeste aqui, interior de São Paulo. Qual a participação? O Vale é só passagem ou o Vale é palco dessa história? O Vale ele tem sua representatividade? O Vale tem a representatividade a tal ponto que os lugares escolhidos pelo Dom Pedro são escolhidos a dedo, né? Os lugares que ele para se hospedar são lugares chaves e de gente muito importante na região, né? Não era, ele já vai tecendo essas alianças pelo Vale, né? Isso é bem claro. Eu não posso falar muita coisa. Ó o Diego. Eu senti cheiro de alguma coisa dos 200 anos, sabe? Então peraí. Mas isso é ótimo, porque esse pessoal veio sem pauta, sem roteiro. Eu não tinha combinado com o Paulo, eu senti cheiro. Eu já
tava soltando a língua e não posso. Não pode, né? A gente tem que voltar, então, tem que voltar. Não, eu volto. Mas assim, com relação então a essas figuras que marcam o cenário, né, a independência do Brasil, nós temos vários nomes, alguns extremamente conhecidos, como é o caso aí do próprio Dom Pedro I, um novo momento da Leopoldina, inclusive você apresenta esse novo momento da Leopoldina, a importância dela no cenário da independência. Mas assim, desses personagens, Paulo, para além daqueles que faziam parte ali da nobreza direta, né, da família real, qual personagem chama mais sua atenção na questão da independência do Brasil? Fora a família imperial, então, a questão é a seguinte, há uma construção válida em torno de Clemente Pereira, o José Bonifácio, aliás, todos os irmãos Andrada, né, Antônio Carlos, Martim Francisco, o Barata Ribeiro, não, Cipriano Barata. Barata Ribeiro, outra coisa. Cipriano Barata, você tem outras coisas, né? Só que aí existe uma tendência, principalmente de pós-república, logo após a proclamação da República, de começar a ver essas figuras que eram líderes, né, o Dom Pedro, a própria Leopoldina, que foi apagada completamente a parte política dela, como chacota, né, porque você tem que diminuir politicamente, né, enfim, é o inimigo, né, porque você está tentando implantar a República, isso vai sendo feito paulatinamente. E eu comecei a olhar de novo isso, né? Tipo, até que ponto realmente, né, eles não faziam nada, e aí eu comecei a achar algumas coisas interessantes, mas que não existe todo um movimento, né, inclusive dentro da igreja, né? Fala-se muito na maçonaria, mas você tem o Frei Sampaio, por exemplo, dentro do convento de Santo Antônio, você tem vários personagens que vão participar desse processo, né? E aí eu vou levantando eles junto com essas figuras que eu trabalhei. Desculpa, eu viajei completamente. Qual que é a pergunta? Não, é com relação a esses personagens que ilustram, né, e acabam muitas vezes esquecidos. Você citou o Cipriano Barata, que é um personagem que eu também tenho um carinho tremendo, até pela forma como ele a forma de pensar, a forma de agir dele naquele tempo. Então esses personagens não são tão conhecidos dentro do processo da independência. Aquele que te chama mais atenção, por que te chama mais atenção? Eu acho que eu acho que é os irmãos Andrada, sabe? Eu acho que tem essa questão dos irmãos Andrada. Eu acho que ainda tem mais coisa, principalmente na questão do José Bonifácio. E do José Bonifácio como formador de ajudar a formar o caráter de estadista do Dom Pedro. Bem que ele tentou, mas o Dom Pedro era meio complicadinho. Então, tem coisas, né, de ideias do Brasil que acabam sendo implantadas muito tempo depois. Por exemplo, ele era contra a escravidão, ele era a favor da revitalização de áreas verdes, ele era a favor de uma capital fora do Rio de Janeiro, no centro do Brasil, ele era era contra, né, a escravidão, ele era a favor a vinda da Academia de Direito para São Paulo, é a ideia dele. Ainda em 1820, em 2021, quando são eleitos os primeiros deputados para as cortes em Lisboa, né, que a gente tem a Revolução do Porto, em 1820, e aí começa a questão de mandar deputados para essa corte constitucional, né, para essa Assembleia Constitucional em Portugal. Os deputados que
partem de São Paulo e região, eles saem com um manualzinho escrito pelo José Bonifácio, e tudo que eles tinham que tentar conseguir lá nas cortes. E uma das coisas é a Academia de Direito de São Paulo, que vai ser só implantar depois isso em 27, mas pelo ministro da Justiça da época, que era o deputado por São Paulo na época do José Bonifácio, sabe assim? Então você vê o quanto esse homem, as ideias dele acabaram se espalhando pelo Brasil, né? Chegou aqui um comentário, o professor Anderson Barbosa, ele é professor aqui na nossa região, acompanhei pelo canal professor Paulo as visitas dele aos locais icônicos de Portugal. Fica a dica para repetir a viagem com professores de histórias. Queremos ter que legal. Paulo Resutur. Pô, que legal. É uma ideia. Viu? Aí, porque eu me lembro que você acompanhava as viagens históricas, os passeios históricos aí também. Você fazia São Paulo. E fiz graças a você, com a ajuda tua, né? Depois você descobriu que eu era o Paulo Resutti do livro do Pedro. Ele me passou a listinha das fazendas lá no Vale, os contatos do pessoal do Vale, para a gente fazer tentar fazer o Vale Histórico, né? Nós conseguimos, na época, fazer a ideia era fazer o tour do Dom Pedro, né? De Bananal até São Paulo. Mas a gente não conseguiu, por N razões. E aí entra a questão do turismo, né? Tem uma questão, conforme você vai saindo de Guaratinguetá, já começa o problema. Já começa, assim, a gente teve aviso, a gente estava com um grupo de 15 pessoas, e assim, faltando 2 semanas para sair a excursão, a gente teve aviso de um hotel, de uma pousada, que simplesmente cancelou a nossa... porque pegou um grupo maior, ia dar mais dinheiro, então, desculpa aí, vocês se hospedam em outro lugar. Meu, e a gente assim, já tudo... Aí a gente teve que ficar em Guaratinguetá, num hotel bom, que tem lá em Guaratinguetá, e ficar fazendo umas pernas, assim, gigantescas, sabe? De ônibus, e a gente perdeu Eu achei tempo. ótimo. Eu achei ótimo porque eu pude conversar um tempão com o Paulo Resutti. Verdade, Não, é verdade. Ô, Paulo, mas assim, foi bom você tocar nesse assunto, que é uma tecla que eu vivo brigando aqui nesse Vale do Paraíba. A gente precisa aprender que o café não volta mais e que o turismo é uma grande indústria. Então a gente precisa caminhar. Chegou uma novela aqui, ó. Chegou uma novela. É que o nome tá aqui, séries e novelas. Fazendo uma pergunta. E ó, como anda o livro da Dona Amélia? Não, ele tá perguntando para outra pessoa que tá no chat. Tá. não, desculpa. Eu não pretendo fazer nada. Não tem uma história não contada dela aí? E olha aí. Tem, mas é outra pessoa que vai contar, não sou eu. Outra pessoa que vai contar? Paulo, então assim, e qual é a história que não está contada dessa independência, quer dizer, mas que já apareceu, não invadindo uma possível próxima publicação, mas retomando aí a questão do Dom Pedro I, conta pra gente um pouco essa questão da jornada da independência, o processo de independência do Brasil, como ele acontece, como que se dá todo esse movimento de independência e a relação de Dom Pedro nesse momento aí? Olha, teve reunião secreta no meio da noite. Em São José do Barreiro. É isso que eu quero saber também. Entendeu? Vocês sabem muito mais do Vale do que eu, então vocês nem vêm com esse papo. Não, mas ó, por mim, vê na capital, ele se reuniu com os representantes, teve uma reunião secreta. Eu quero saber dessa parte secreta. Não, eu não sei então, mas aí isso daí, vocês estão... Aí, Diego, eu tô falando, cara. Não precisa contar da novidade, mas assim, vamos focar no Dom Pedro e falar da independência. Só! Você foca no Dom Pedro e fala Diego, da independência. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente só fala até 1821. Daí em diante. Não, mas assim, a questão do processo é uma questão
complicada, porque assim, se você pensar, o processo de independência começou quando? Em 1808, quando chega o Dom João, e aí começa, né? Você vai ter a Faculdade de Medicina da Bahia, você vai poder ter imprensa no Brasil, você vai poder publicar livros, você vai poder publicar jornal, coisa que antigamente era impossível, né? Porque a gente era uma colônia, apesar de ter esses negativistas querendo reescrever a história do Brasil e falar, o Brasil nunca foi colônia, e eu não sei como, enfim. Então, assim, o nosso processo de independência começa em 1808. E aí a crise agrava quando você tem a Revolução do Porto. Que também o pessoal fica chocado. Meu Deus, é mentira. Como assim? Acabou com o absolutismo em Portugal. Pois era absolutismo em Portugal até 1820, quando tem a Revolução do Porto. E aí eles tinham um ódio mortal dos brasileiros. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, Portugal se sente uma colônia. Isso está aonde? Está na cabeça do Paulo Resutti? Não. No Manifesto dos Portuenses, que vai detonar. E lá eles falam claramente que eles não querem, que eles estão se sentindo basicamente colônia, porque eles têm que mandar tudo para o Brasil ser resolvido, como a gente só fez desde 1500, né? Eles passaram só 13 anos fazendo isso. A gente passou quantos? 200. Então a gente pode marcar por aí, né? Você tentou, e aí começa toda essa questão da tentativa de recolonização do Brasil e tal. Mas assim, é bem claro quando o Dom João decide deixar o Dom Pedro aqui, né? Tanto que uma das ideias era o Dom Pedro ir para Portugal e não o Dom João. E o Dom João acaba indo e deixando o filho aqui, já prevendo que não ia dar certo, entendeu? Que pelo menos alguém, né, tem aquela célebre frase dele do se acontecer alguma coisa, faça você a independência antes que um aventureiro o faça, né? E por aventureiro na época, provavelmente ele entendia algum militar, alguém assim que tivesse força militar para isso, como foi no restante da América Latina. E agora, a questão, você tem a Jornada da Independência em São Paulo, que só tem esse nome porque foi feita a independência no final da jornada, mas você tem outras questões, também tem a jornada dele para Minas, né, um pouco antes. Todas essas jornadas estavam acontecendo porque ele estava tentando costurar alianças e tentando manter essas províncias importantes do lado dele. Né, porque tanto ele vem para São Paulo, porque está tendo uma revolta em São Paulo contra o poder dele. Uma parte dos paulistas queria reportar diretamente a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. E Minas também tinha entrado nessa vibe. E ele sabia que se em São Paulo, Minas e Rio ele não fazia independência nenhuma, ou não conseguia manter o mínimo do Brasil unido. Agora o resto, desculpa. Eu entendo. Eu vou aproveitar aqui, ó, chegou a mensagem do Anderson, vamos fazer em 2022, creio que é com relação ao turismo. E com o seu futuro livro em mãos, vamos lendo e vivenciando o escrito. Tá falando do Vale. Aqui o Jean, que é o presidente do Instituto Brasil Imperial, mandou saudações aos professores, parabéns, vocês estão popularizando o Brasil Imperial. Importante falar dessa história do Brasil, né? Que como eu costumo dizer lá com os alunos, a gente tem que entender que somos parte da história. Só entendemos isso quando admitimos que ela acontece no quintal das nossas casas e conhecendo, e aí vamos amando, protegendo, preservando e dando continuidade. Abraão, e você tá quietinho aí, tá escutando. Tô vendo que você tá doido para fazer perguntas. Pobre de mim, cara. Eu tô acompanhando aqui, cara. Eu tô achando bem legal conversar aqui, ver a conversa aí, ver a fala do Paulo. Mas assim, eu tô planejando a pergunta para também não esbarrar aí no que o Paulo ainda no livro. Vai nos Chegou trazer. Uma pergunta aqui, ó. Chegou, beleza. Eu vou preparar. Chegou uma pergunta do Felipe Nogueira, que nos acompanha desde o primeiro programa. O Felipe que está aí, né, junto com a gente, professor Felipe. Uma pergunta. O Paulo tem acompanhado sobre a reforma do Museu do Ipiranga? Se sim, o que tem achado, Paulo? Eu tive acesso por uma questão do destino, a minha ex-editora, o cunhado dela era um dos caras que projetou, então eu vi de primeira mão. Eu achei legal. É uma modernizada, assim,
no prédio nem tanto, assim, vai ter umas áreas que vão estar abertas, que não eram abertas até então. O modo de entrada dele também vai ser diferente e tal. Vão ser criados novos espaços sem interferência no antigo, né? No que já existia, né? E eu achei bem bacana, assim, eu fiquei bem feliz. Mais feliz do que o que eu vi lá no Museu Histórico, lá no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Pelo menos o que pareceu é que, pode ser que eu esteja errado, eu não vi o projeto inteiro, eles também não mostraram o projeto inteiro, mas eu espero que alguma coisa seja refeito, né, e não que vire um grande Parque das Ruínas, como já tem lá, que tem o Parque das Ruínas, que é uma casa que foi conservada como uma ruína, e aí você olha os cortes, né, as elevações que foram mostradas, e parece que vai ser um grande Parque das Ruínas, o Museu Histórico, o Museu Nacional, com as paredes descascadas e tal. Eu tive lá o ano passado, eu tenho até um vídeo, mas eu não posso, por questão deles, eu não posso divulgar esse vídeo. E assim, é claro, ninguém queria que aquilo pegasse fogo, não é? Deixa eu explicar bem a minha fala, porque vai ter gente que vai, porque o incêndio revelou muita coisa, porque na hora que caiu os revestimentos, você começou a ver as fases que o imóvel passou. Uhum. Então você consegue identificar, por exemplo, o que é do tempo. Tem algumas coisas que dá para perceber, que é do tempo do Dom João, da primeira reforma do Dom Pedro, sabe assim, e das outras que passou pela. Mas, claro, isso não justifica, o incêndio não justifica nada, mas seria legal manter isso de alguma maneira aparente. Uhum. Entretanto, os estuques eram magníficos, você conseguia entender um pouco a casa vendo o teto, né? E pelo que eu vi, isso não está aparecendo em lugar nenhum. E assim, não é por falta de foto, não é por falta de... Como minha formação é arquitetura, eu entendo... que assim, pela visão atual, pela visão de 30, 40 anos para cá, você não qualquer reconstrução é uma cópia. Então, quer dizer, é um fake, né? Todo mundo vem aqui em São Paulo e fala, olha o pátio do colégio, olha como os paulistas... Isso saiu num livro, mas eu ria no livro. Não, porque os paulistas conservam muito mais que os cariocas. O pátio do colégio é fake, é um cenário aleatório reconstruído em cima de uma gravura do Debré, né? E quando você vai lá, você é super mal atendido em restaurante, museu, etc. Mas, enfim, é um caça-níquel, né, histórico. E qual é a validade daquilo? É uma parede de taipa que, às vezes, quando você leva turista, você é obrigado a pagar para ver só a parede, se você não vai consumir nada. Agora, no caso do museu, eu acho que poderia ser preservado uma parte e talvez reconstituído outra. A bem da verdade, nem na época que ele era Museu Nacional, você tinha ideia muito do... Quando a gente fazia o turismo na história, eu e a Cacau, e a gente levava para o Rio Imperial, que era uma semana no Rio de Janeiro, todo mundo saía decepcionado do Museu Nacional, porque achavam que ia ver o palácio e de repente tinha um dinossauro. Mas a gente explicava antes, a gente tentava, olhem para o teto, imaginem onde que era a sala do trono, imaginem, sabe assim, olha, foco no teto. Fica olhando para cima, não olha para baixo. Olha, aí o pessoal vinha chateado, não, porque a gente esperava outra coisa. Eu falei, então, mas olha essa janela, era essa vista que a Leopoldina tinha. Mas e isso aqui do Egito do lado, o que é? Foi uma... Aí eu puxava, então. Isso daí foram umas múmias que o Dom Pedro I comprou, ainda na época que a Leopoldina era viva. Depois o Dom Pedro II foi acrescentando mais material egípcio na coleção. Mas ele comprou de presente para a esposa? Ele comprou de presente. Não. Não, foi para a antiga Casa dos Pássaros, que é o núcleo original do Museu Nacional, que ele era em outro lugar, ele era no Campo da Aclamação, no Campo de Santana.
E aí, com a queda da monarquia, depois ele acaba sendo transferido para a residência do imperador. Até porque boa parte do museu, o cerne do museu, também passa a ser a doação do próprio Dom Pedro II em vida. Porque quando ele vai para o exílio, quando é feita a partilha do que fica no Brasil, ele doa o Museu do Imperador para o Brasil. Então isso junta o museu dele com a coleção do antigo Museu Nacional. E aí junta tudo, entendeu? Incrível. Paulo, você falou do Dom Pedro II, que é um homem assim que eu também admiro demais. E aí quando você conta essa história que ele doa para o Brasil, né, para o país, ou a República, que colocou fim no tempo dele, dá uma visão de um Dom Pedro II. A gente estava falando aqui da independência. Ele eterniza duas imperatrizes, porque ele divide a coleção em Imperatriz Teresa Cristina e Imperatriz Leopoldina. Toda a parte que vai para o Museu Nacional, ele pede para dar o nome da mãe, porque ela era uma naturalista, ela era uma interessada no assunto. E a parte de fotos, livros e tudo mais é o nome da esposa. Uhum. E é fantástico ver esse processo. Chegou aqui outras mensagens, pessoal falando que é aqui o Felipe Nogueira. Um abraço, Paulo, muito fã de seus inscritos. O Danilo Ferraz do IEV já está querendo fazer uma proposta para você virar membro honorário do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Aí, o professor Anderson está falando assim: como você explicaria o que houve nas margens do Ipiranga para um aluno do primeiro e segundo ano do ensino fundamental? O que houve lá, Paulo? O que aconteceu às margens do Ipiranga? Houve um grito. Que ecoa até hoje, inclusive. Que ecoa até hoje. E aí você explica que... E aí você começa falando assim: então, sabe o grito que vocês gritam na hora do recreio? Que vocês fazem aquela algazarra toda? Não era esse o grito. Era o mesmo grito. Era um outro tipo de grito. Era um grito que era o do basta. Chega, eu não aguento mais. E esse grito de Ipiranga não foi só dado esse grito no Brasil. Teve o grito da Iara, teve o grito... E aí você começa a contar todos os outros gritos que tiveram na América Latina e que nunca ninguém fala disso. E aí você tenta chegar na criança, entendeu? Não, legal. Assim, tem uma coisa que eu costumo também provocar, o Abraão sabe disso. Todas as vezes que eu escuto alguém falar assim, o quadro do Ipiranga é uma mentira, eu me arrepio, porque aquilo é uma alegoria. A história é mentirosa e nós já uma ideia de que a história é mentirosa. E a história, na realidade, ela só não foi contada. Ela não foi contada. Mas assim, a história é uma construção, e aquele quadro faz parte da construção da história e do imaginário da época. Então, você não pode falar que ele é mentira quando o pintor teve todo o cuidado de retratar todo mundo que está naquele quadro. Uhum. Porque você tem isso, cada um é uma pessoa que realmente estava no lugar. Muitos vale paraibanos, inclusive. Muito vale paraibanos, você Ô, Diego, para com isso. E a guarda de honra do imperador, lá em Guaratinguetá, não, Areias, Guaratinguetá, Pinda. Não. Pinda que Pinda tem bastante. Mas Guará foram dois. Não, mas Pinda tem tem o mausoléu, onde o Dom Pedro passa a noite, né? Você sabe dessa história? Não, essa eu não sabia. Em 1972, quando o corpo dele circula pelo Brasil, Pinda é o único lugar que não era nenhuma capital de estado que o corpo do Dom Pedro passou a noite. No mausoléu, junto com seus colegas da Jornada da Independência. Que legal. É uma história que eu também não desconhecia. Já ganhei o título de, né? Instituto. Já ganhou o título. Já é parte do Instituto de Estudos Paraibanos. Te passo até o que foi cantado lá, que foi uma composição do Padre José Maurício. Nossa, eu quero. Por favor, já vai para o próximo informativo do IEB. Paulo, fala sobre o Francisco de Castro Canto e Melo, que acompanhou o Dom Pedro. Então, o Francisco de Castro Canto e Melo, ele era o filho mais novo do João de Castro do Canto e Melo, que era comandante do 4ª Legião de Cavalaria de São Paulo, que era o pai da futura Marquesa de Santos.
Quando tem o quiprocó lá no Rio de Janeiro, que tem o grito e o fico e o pós-fico, você tem o levante da divisão auxiliadora do exército português contra o Dom Pedro e contra os brasileiros, logo após o fico, querendo enfiar o Dom Pedro à força para mandar ele para Portugal e cumprir as ordens da Assembleia Constituinte Portuguesa. Nesse momento, tem quase uma batalha que acaba não rolando no Rio de Janeiro entre as forças portuguesas e as brasileiras, e São Paulo, como para ajudar qualquer coisa que venha a ter, manda os tais leais paulistanos, é uma tropa de soldados leais ao príncipe regente, ao Dom Pedro, né? Isso é antes da independência. Entre esses soldados está o alferes Francisco de Castro do Canto e Melo, que é o irmão mais novo da Domitiva de Castro Canto e Melo, a futura Marquesa de Santos. Uhum. Quando o Dom Pedro sai em agosto de 22 do Rio de Janeiro para São Paulo, para apaziguar a cidade, para fazer novas eleições, quem escolta ele na viagem é o Chico de Castro. Então ele é o paulista que vem guiando ele pelos lugares do Vale. E aí e ele é um principal, assim, ele é um dos principais, uma das principais testemunhas do grito, porque ele estava com o Dom Pedro no 7 de setembro. Então, 30 anos depois, entre 30 e 40 anos depois do grito, ele vai fazer uma memória do 7 de setembro. E aí ele vai mandar para todo mundo que ainda estava vivo da guarda de honra do Dom Pedro. E aí essas pessoas vão falar, não, o que você está falando realmente aconteceu, eu só acrescentaria que, e aí você tem toda esse, né, então aí, isso eu coloquei no livro do Dom Pedro I, eu monto em cima desse relato e dos que ele vai sendo encaixado isso, né, e ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então ele deposita isso no Instituto Histórico e manda uma carta e manda uma cópia para o imperador. Então tem dois documentos. O que eu consultei é o do Instituto, é o do arquivo do Dom Pedro II, que está em Petrópolis. E aí nesse arquivo você tem as outras cartas dessas outras pessoas que ainda estavam vivas e que isso faz parte do arquivo do Dom Pedro II. Abraão, eu vou pedir para você fazer aquela pergunta que nós começamos a dialogar nos bastidores lá sobre uma figura inusitada aí do Império, mas antes eu queria aqui mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Não, mas... não, A gente não é, viu? O dia que eu tenho essas ideias que a gente fica discutindo nos bastidores, mas não discute nada, né? Professor Júlio Moreno está aqui nos acompanhando, a Cláudia, Virgínia Correia, o Jean... A Virgínia Correia está nos acompanhando do Uruguai. Olha que bacana. Então estamos internacionais hoje. Mas hoje é internacional. O que é isso, cara? A Cláudia está em Lisboa, a Virgínia está no Uruguai. Não foi o Uruguai que a gente ganhou lá? O Pedro não puxou o Uruguai para o Brasil. Não, ao contrário, a gente perdeu. Mas olha aí. Abraão, e aquele personagem, aquela figura inusitada? Inclusive, Paulo, o primeiro livro que eu li... Lá vem ele, cara. A primeira literatura que eu tive acesso foi aquele romance, o Chalás, do Roberto Toreiro. E aí eu vou deixar para o Abraão fazer a pergunta agora e depois eu quero fazer uma na sequência do mesmo processo. E aí aquele romance, aí foi quando eu comecei a me apaixonar por essa história do Brasil, e aí eu fui ver o Tobias Monteiro, eu comecei a galgar ali, até que eu cheguei no Paulo Resutti. Caraca. E fui conhecendo esse Brasil. Mas, Abraão, é com você. Ô Paulo, a gente estava comentando essa semana eu com o Diego, né? Quem era Dom Pedro antes de ser Dom Pedro, né? Porque a gente costuma pensar que Dom Pedro, a gente já lê algumas coisas assim, que ele não ligava muito para sucessão da coroa, ele estava despreocupado com isso.
e vagueava ali pelo Rio de Janeiro e tudo mais. Quem era o Dom Pedro antes de ser Dom Pedro e como que ele, qual era essa, e quem era o Chalaça, essa figura que era o braço direito de Dom Pedro aí também nesses momentos, né? Bom, ele não era assim um modelo de herdeiro, né? O pai bem que tentou, mas não conseguia fazer com que ele se interessasse muito por estudos. O tutor dele estava mais interessado em fazer intriga internacional do que qualquer outra coisa. E o Rademacher, que é o último tutor dele, o cara é basicamente um espião inglês que se envolve com negociata com a Inglaterra, fica mais longe do Rio e mais enfiado lá na Cisplatina do que outra coisa, acaba morrendo envenenado por um escravo. E, enfim, ele não era um modelo de estudo e também não teve gente muito competente com pulso, pelo menos aqui no Brasil, para levar a educação dele a fundo. E também tem que colocar aí na balança a questão da ruptura que há, né, com a saída de Portugal, da família imperial. Como que eu vou explicar isso também sem muita celeuma? Eu acho que só aos poucos, só mais depois de casar, um pouco antes talvez, é que ele começa a tomar um pouco mais a ciência de que uma hora ele vai herdar o trono e ele tem que pensar mais e tal. E ele acaba indo para o campo oposto do pai, que é a ideia liberal, a ideia das constituintes, enfim, o que o Napoleão estava inflamando na Europa. Parece coisa de jovem rebelde, né? Tipo, você vai no campo oposto do... mas ao mesmo tempo você tem nessa a Leopoldina falava que ele era adepto às novidades, que ele tinha essa coisa de novidadeiro, das novas ideias e tal, e ela comungava com as boas e tradicionais ideias, que é o absolutismo. E isso vai mudando aos poucos, não, ele vai tomando um certo protagonismo, principalmente quando você tem após a Revolução do Porto, você tem meio que um começo de uma revolta no Rio de Janeiro que ele consegue abafar fazendo um meio campo entre o exército revoltoso e o pai, que ainda estava no Rio. E aí isso vai gerar um pré-juramento a uma constituição inexistente ainda em Lisboa. E aí depois disso o Dom João acaba saindo daqui do Brasil e voltando para Lisboa. Então assim, aos poucos, ele era um jovem estovado, muito mulherengo, que vai ter filhos. A mulher, quando ele descobre que está casado, ele está tendo o primeiro filho, fora do casamento, de uma bailarina francesa, Noémie Thierry, que vai ser casada com um cara, vai ser mandada para fora do Rio de Janeiro. E aí tem o rompante de paixão, que ele achava que podia ficar com a mulher e com o filho, sabe? Assim, uma coisa maluca, tipo, como assim? E o Chalaça, ele é um dos companheiros dele desde a juventude, eles aprontam várias juntos. Quando eu falo aprontam, era mulher, era farra, mas engraçado, ele não bebia. Ele só bebia socialmente, Dom Pedro. Ele era muito atlético, ele escalava morros, ele adorava cavalgar, ele se exercitava, ele adorava tomar banho, é uma coisa assim que grita com os costumes europeus até hoje. E mesmo esse Chalaça, ele não é um doido total. Ele tem ele vai ser oficial de chancelaria. Quando ele viaja primeiramente para São Paulo, nessa jornada de independência, o Chalaça acompanha ele. Ainda não como secretário. Depois ele vai virar secretário, chefe, oficial de chancelaria. Ele vai galgar vários
vários espaços dentro da administração e muito próximo do Dom Pedro, a ponto de ser mandado embora do Brasil como sendo parte de um gabinete secreto mantido pelo Dom Pedro e bababá e tal. Então é uma coisa meio dissociável, assim, os dois. Às vezes a própria letra se confunde, você não sabe, às vezes você tem que prestar muita atenção quando você está lendo documento da época, porque às vezes você corre o risco de achar que é o Chalaça e é o Dom Pedro, às vezes é o Dom Pedro e é o Chalaça. Então eles estão tudo meio junto e misturado. Isso vai ser até o fim da vida do Dom Pedro. Então é uma coisa muito... eu não vou... Eu ia dar um exemplo, mas vão me julgar, então é melhor ficar quieto. Então, assim, só resumindo, muito resumido. Tudo na vida do Dom Pedro é assim, uma maturidade que nunca termina. É um moleque que vai sendo, que conforme a vida vai passando, ele vai criando a maturidade que ele precisa para a próxima etapa da vida. Não é um cara que nasce pronto, preparado, tipo Dom Pedro II, entendeu? Que foi criado especificamente, blá, 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 blá. E aí já sai aquela criança que já sabe a cara que tem que fazer para que ninguém saiba o que está passando na cabeça. É totalmente diferente do Dom Pedro. Foi preparado para ser rei. O outro foi acontecendo, né? O outro foi acontecendo e conforme foi acontecendo ele foi se virando e ficou sem os dois títulos, né? Ele não morre nem rei de Portugal e nem imperador do Brasil, né, Paulo? Ele morre duque de Bragança. Duque de Bragança e também tem a hipótese de uma coroa da Espanha, que ele nega, e tem a coroa da Grécia, que foi oferecida para ele não quis. Tanto que tem um livro do embaixador, esqueci o nome dele, mas chama-se As Quatro Coroas do Imperador, que é por causa dessas quatro coroas que ele... Aqui chegou junto com a gente agora a Luci Maria, que é da Flórida, aí a Brian falou que a gente estava ficando internacional. Caraca, a Virgínia Correia falou da questão que os portugueses invadiram em direção da cidade da Colônia de Sacramento, e que nos deixaram muitos dólares pela visita dos turistas. E o Paulo, aqui foi chegando outras perguntinhas. Tem uma pergunta do Felipe que eu vou guardar para daqui a pouco, porque tem a questão da República. E aí, Paulo, eu tenho uma novidade. Lembra que eu falei para você que eu tinha uma surpresa? Tem uma surpresa. Agora. Tem uma surpresa. Agora. E assim, aí eu vou deixar você sozinho na tela quando eu for fazer a surpresa, igual eu fiz aquela hora, tá? E só que assim, se eu começar a comentar da surpresa antes, o que vai acontecer? Você já vai saber o que é. Não vai ser surpresa. Okay. Então eu vou abrir a tela e vou te mostrar. Aí você só vai ver você a surpresa. E aí eu comento. Opa, apertei o botão errado. Aí, ó. A surpresa foi um erro aqui, né? Peraí, vamos lá. Pronto, acabou a surpresa. Bom, agora tá só o Paulo na tela aí, mas vocês estão me ouvindo? Paulo, lembra que você falou pra mim da caricatura? O Paulo falou da caricatura do Sem Pauta Sem Roteiro, aquela que vocês já conhecem, né? Tá lá também bonitinho ali no cantinho, ó. E aí eu falei, não, eu vou pedir uma caricatura pro Paulo. Eu quero. E aí o Ale, que é o Alexandre Rodolfo, lá de Ubatuba, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2010, aqui tá o logo dele, inclusive, do Ale também. Vou colocar aqui a rede do Alexandre para vocês conhecerem depois. E aí nós preparamos essa surpresa para o Paulo. E o Alexandre, eu tive a oportunidade de desenhar em 2010, depois em 2017, e agora ele preparou a imagem, que é a imagem do Sem Pauta Sem Roteiro. E o Paulo agora também tem a sua imagem. Eu vou mandar os arquivos para você daqui a pouco. E trajado de Dom Pedro. Ele vai vir puxar meu pé. Não, aí, ó. Gostou, Paulo? Gostei, achei bem divertido. Viu? Você tinha aquela vez falado da caricatura do Sem Pauta. E aí agora o Paulo também tem ele de Dom Pedro. Mas eu não podia deixar, tinha que deixar o Paulo de Dom Pedro primeiro. E aí deixa um abraço aqui para o Alexandre também, que sempre apoia as minhas loucuras lá na hora de produzir material de caricatura. Conheçam o trabalho do Alexandre, é muito legal.
Paulo, aí eu fiz a surpresa agora, porque eu vou puxar uma pergunta aqui. Você vai voltar lá pro Vale, é isso? Vou voltar pro Vale agora. Mas a pergunta é do Felipe Nogueira. O pessoal gostou da caricatura, a movimentação aqui. A pergunta é do Felipe Nogueira. Ele pergunta: Paulo, sobre a formação do Estado brasileiro, o que diria sobre a proclamação da República? Na sua concepção, foi danosa ao projeto de nação e as mudanças que ocorriam no final do Império? Então, a proclamação da República, ela foi danosa, sem dúvida, porque é uma ruptura. Você tem um golpe corporativista do Exército, sem base nenhuma de ação popular. Então, no livro Mulheres do Brasil, eu mostro essa questão de que as mulheres, na época do Império, já estavam conseguindo título de eleitoras, né, por causa da questão do que o brasileiro que tivesse instrução superior poderia votar e tal. Então, quer dizer, você já tem mulher que já está conseguindo título de eleitoral na época do Império, já no final do Império. Isso daí só esse ponto vai demorar 40 anos para elas poderem votar, né? Isso vai lá para 30 e tô exagerando um pouco, mas é por aí, 34, 35 anos, que vai ser em 32. Isso é um ponto. Outras questões, você nessa questão corporativista, né, quando você tem o exército tomando poder, e aí tem essa tentativa de um novo regime, você vê meio a revolução dos bichos, sabe? Meio assim, você não sabe como tocar fazenda, né? E aí mete os pés pela mão até começar a acertar. E nisso, por exemplo, acaba a liberdade de imprensa, acaba um monte de coisa que na época do Império havia. Porque você tem militares assumindo o comando e que estão acostumados a dar ordem e ser obedecidos. Eles não querem saber a tua opinião. Então você vai ter perseguição política, você vai ter Florianópolis, né, Desterro, que vai ser destruída, vai ser implantado o nome de Florianópolis. Você vai ter todo mundo que era contra o governo indo para o Amazonas, para o Acre, para popular o Acre, para ter população brasileira nesses lugares longe da capital. Então, é bem assim, pinta-se algumas coisas que não são reais. Você tem tentativas de... São Paulo não adere, de primeiro momento, à República. A Bahia não vai aderir à República. Vai ter gente morta na Bahia por causa da República. Para ter uma ideia, o governador militar da Bahia era irmão do Deodoro e estava oferecendo ajuda para o Dom Pedro sem saber que o irmão estava dando golpe. Sabe, é uma coisa incrível, tipo, só no Brasil, entendeu? Que você acorda o dia, eu vou derrubar o ministério. Já que o ministério caiu, agora caiu o império. Vai, muda o sistema de governo. O Brasil Fácil. Tem isso, né? Não é para principiantes, alguém disse isso, né? Não é para principiantes. Bom, Paulo, a gente está aqui caminhando para o final e aí vamos fazer as nossas palavras de encerramento, também agradecendo a sua participação. Prometi que nós ficaríamos em 1 hora hoje, até senão o pessoal, né? Mas eu quero fazer antes disso um convite. Como eu sei que tem cheiro de livro novo, que envolve 200 anos. Então, eu preciso falar com você sobre isso. Então, ó, já está amarrado aqui, ó, entre nós. Inclusive, se quiser fazer uma visita aqui na região para poder fazer um lançamento aqui também, já sabe que seu amigo aqui vai gostar muito de organizar esse processo. Então, assim, já fica um combinado aí de uma próxima entrevista nossa. Tá? E a gente vai voltar. Pessoal,
eu aqui vou iniciar, daí eu vou passar para o Paulo e para o Abraão, agradecendo a participação de todos que estiveram conosco hoje aqui no Sem Pauta e Sem Roteiro. Não nos deixe de acompanhar, sigam o Paulo no Instagram, tem sempre coisas ótimas e as lives do Paulo também são sensacionais. Vamos aprender muito sobre o Brasil. Leiam Dom Pedro II, leiam Mulheres no Brasil, na página 188 o Diego aparece. Leiam Titílio Demonão, leiam, não é o Diego, é a Maria Joaquina, tá? Mas Maria Joaquina. No livro Mulheres do Brasil, aparece a Maria Joaquina, Domitila, leiam Domitila, leiam Dona Leopoldina, vamos ver Dona Leopoldina, que teve um papel assim também sensacional na história do Brasil, e claro, aqui onde eu conheci o Paulo, Dom Pedro I, e marcamos então esse processo, esse diálogo sobre a nossa história. Foi muito bom poder realizar essa live hoje, falar aqui, né, sobre esse movimento. Não entramos na jornada, mas chegaremos na jornada, né, mas esse é o principiar do processo. A jornada é em agosto de 22. E aí até lá a gente vai levando. Eu tenho umas novidades para conversar com você também, que eu não contei aqui no canal ainda. Tá. E olha aí, é novidade boa, Paulo. É novidade boa. Vamos trocar bastante figurinha, porque só que assim, é um processo aí da jornada também, mas vamos deixar o pessoal curioso. Bom, esse foi mais um Sem Pauta e Sem Roteiro. Contamos aqui com a presença ilustre do Paulo Rezzutti. Falamos aqui de Dom Pedro, falamos da independência, falamos desses personagens, essas figuras que marcam a nossa história. Precisamos conhecer a nossa história. A história é um grande conselheiro. Não podemos olhar para ela com o olhar do presente, muitas vezes porque nós cometeremos erros do anacronismo, de uma certa injustiça. A história é filha do seu tempo. Fato é fato. Fato não muda, mas o conhecimento sobre o passado muda todo dia. A cada novo vestígio, nós aprendemos mais, nós conhecemos mais. Foi muito bom estarmos aqui hoje, né, Abraão? Abraão, que hoje nós estamos acompanhando já há um bom tempo e não vamos parar, não paramos nem na virada de ano, a gente parou. Não vamos parar. Sempre. Sábado, às 8 da noite. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter aceitado Sem Pauta e Sem Roteiro, porque aí foi só surpresa no meio do caminho. Agradeço de coração a sua participação. Eu agradeço vocês. Obrigado, Abraão. Obrigado, Diego, aí pelo convite. Foi bem divertido participar do canal. Obrigado mesmo, pessoal. Meus queridos, nos sigam, né, aqui no YouTube. A gente quer que todos vocês participem com a gente. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. E semana que vem, dona Issalete Leal, a professora Issalete Leal, vai estar aqui para conversar conosco sobre semana a Segunda Guerra Mundial. A cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil. E ela que escreveu a biografia sobre o pai dela, que é soldado, foi oficial da FEB, e vai estar contando para nós um pouquinho dessa história. Então esperamos vocês às 8 da noite, no sábado que vem, no Sem Pauta e Sem Roteiro. Grande abraço, obrigado Paulo, obrigado Abraão, Paulo, até breve com a Jornada da Independência. Boa noite. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então por favor, deem seu like aí, deixe seu like e compartilhe. Um abraço, até mais.